A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 10, o texto base do primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária. A votação teve 336 votos a favor e 142 contrários. Os deputados depois analisaram os chamados destaques sugestões de alteração no texto. A principal discussão dessa etapa foi a tributação zero da carne bovina e do frango, uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que foi defendida também pela oposição, mas que não era bem vista pela equipe econômica do governo. E esse destaque foi aprovado. Ou seja, a carne vermelha entra na cesta básica e não pagará imposto sobre consumo. Mas um destaque que foi rejeitado pedia a cobrança do chamado imposto seletivo, ou imposto do pecado para armas. Com a rejeição, armas não serão submetidas a esse imposto, que busca taxar itens nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Durante a votação dos destaques, o relator, deputado Reginaldo Lopes, PTMG, costurou um acordo para a aprovação da emenda que isenta carnes, sal, peixes e queijos de tributação de impostos sobre consumo. Esse foi o ponto que mais mobilizou os deputados nos últimos dias. Apesar do pedido ser de Lula, foi o PL, maior partido da oposição, o autor da emenda aprovada. Politicamente é uma medida que rende resultados. É boa para o consumidor de carne, que comprará sem imposto, e para o produtor, que venderá sem imposto. Pelo relatório anterior de Lopes, a carne teria redução de 60% no imposto, mas não estaria isenta. Por isso, após a aprovação do texto base e oposição disputaram no plenário a ICOT, paternidade e ICOT, sobre a inclusão das carnes na cesta básica nacional. A isenção das proteínas animais representa uma derrota do presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, que se posicionou contrariamente à proposta nos últimos dias. A interlocutores ele chegou a classificar a medida como ICOT, insanidade e ICOT. A equipe econômica do governo também não queria a isenção, por considerar o impacto na arrecadação. O cálculo é que a isenção das carnes aumentará em cerca de 0,53 ponto percentual a alíquota do imposto único que incidirá sobre os demais produtos, para manter a arrecadação tributária como está hoje. Este primeiro projeto estabelece regras e guias para as cobranças dos 3 impostos sobre o consumo, IBS, CBS e Imposto Seletivo, criados pela reformulação do sistema tributário, aprovada e promulgada pelo Congresso em 2023. Esses impostos substituirão 5 tributos que atualmente incidem sobre consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. As bases da reforma já foram aprovadas no ano passado, mas ainda falta detalhar regras sobre a cobrança dos impostos. As mudanças não são imediatas, haverá um período de transição, e o novo sistema só entra em vigor por completo em 2033. Discutida desde maio por um grupo de trabalho, a proposta principal de regulamentação do novo sistema tributário brasileiro foi alvo de pedidos de diversos setores e parlamentares. 7 deputados que integraram o colegiado se dividiram para propor modificações e incluir mudanças no texto enviado originalmente pelo governo federal. O objetivo central do grupo, segundo os próprios membros, foi equilibrar os pedidos e manter a estimativa de alíquota dos futuros impostos sobre o consumo. O Ministério da Fazenda projeta um patamar de 26,5%. Mais abaixo, você pode ver o que o projeto aprovado diz sobre reforma tributária. Plenário da Câmara discute projeto. Nilson Clava analisa: a oposição está argumentando que a reforma vai aumentar impostos. Mas o governo diz que esse argumento do aumento de impostos não é verdadeiro. O governo sustenta que a carga de impostos não vai aumentar na reforma tributária. A explicação é: haverá uma alíquota única para os impostos sobre consumo, de cerca de 26,5%. Triângulo preto apontando para a direita. Com isso, alguns produtos pagarão menos que hoje, e outros pagarão mais. O somatório será o mesmo, para não aumentar nem diminuir a carga tributária. Mas o essencial, segundo o governo, é que os impostos não serão mais cumulativos como são hoje. Isso significa que o pagamento de tributo vai incidir apenas uma vez na cadeia de produção e venda de um item. Triângulo preto apontando para a direita: sem a cumulatividade, sem o pagamento de tributo sobre tributo. Custos baixam, a eficiência produtiva aumenta, e os produtos podem até baixar de preço, argumenta o governo. A proposta lista alimentos da chamada Cesta Básica Nacional, que terão alíquota zero dos novos tributos. São eles: há ainda uma lista de produtos que terão desconto de 60% sobre a alíquota dos futuros impostos. São eles: o projeto prevê que as 2 listas poderão ser revisadas a cada 5 anos, pelo governo federal.
O texto propõe mudanças em relação ao mecanismo de devolução de imposto para a população inscrita no Cadastro Único, CAD Único, do governo federal, o chamado cashback. Pela proposta, o cashback será destinado às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e inscritas no CAD Único. O texto aumenta o percentual de devolução da CBS, o Imposto sobre Consumo de Competência Federal, para energia elétrica, água, esgoto e gás natural. Originalmente, seriam devolvidos 50% dos tributos pagos. Pela nova versão, será devolvido 100% da CBS. Foi mantido, no entanto, o percentual de devolução do IBS, compartilhado entre estados e municípios. O ICOT, cashback ICOT, será de 20%. Pelo parecer atual, haverá devolução de 100% para do imposto pago no caso da CBS, IVA federal, e de 20% para o IBS, IVA estadual e municipal, no caso do gás de cozinha 100% para a CBS e 20% para o IBS, no caso de energia elétrica, água e esgoto, 20% para a CBS e para o IBS nos demais casos. Para o cálculo do ICOT, cashback ICOT, serão consideradas as compras feitas por todos os membros da família inscrita no CAD Único. A devolução de tributos pagos em faturas energia e água, por exemplo, será feita diretamente na conta. Uma outra regulamentação definirá como será feito o ICOT, cashback ICOT, para as outras áreas. A proposta estabelece quais os produtos sofrerão com a tributação do chamado Imposto do Pecado. O imposto seletivo, que recebeu o apelido de Imposto do Pecado, foi criado pela emenda constitucional que reformulou a tributação sobre consumo. O tributo é aplicado sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Na prática, essa categoria terá uma alíquota maior do que a padrão, estimada em cerca de 26%. O objetivo é desestimular, por meio da cobrança extra, o consumo desses tipos de produto. Parlamentares do grupo de trabalho do projeto chegaram a avaliar a inclusão de armas e munições no rol de itens sujeitos ao imposto seletivo. Não houve, porém, inclusão desses itens na lista. A versão mais recente do parecer de Lopes mantém a lista enviada pelo governo e a inclusão, feita pelo GT na última semana, de carros elétricos e apostas. Portanto, estão na lista. No caso das apostas, a cobrança valerá para as realizadas nas modalidades físicas e online, como as ICOT, Bets ICOT, e os chamados Fantasy Games. Apesar de manter a lista, duas mudanças foram introduzidas por Lopes nesta quarta. A primeira prevê limitar a alíquota do imposto seletivo a ser aplicada sobre minérios de ferro em 0,25%. A segunda estabelece um regime de transição com escalonamento de alíquotas até 2033, para o imposto do pecado sobre bebidas alcoólicas. A nova versão apresentada por Reginaldo Lopes estabelece uma redução de 60% de impostos para todos os medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou fabricados por manipulação. Originalmente, esse regime não existia. O parecer prevê apenas duas categorias de remédios para orientar a tributação. As versões anteriores do texto previam que esse imposto reduzido fosse aplicado apenas a uma lista de 850 medicamentos, que chegou a incluir remédios para disfunção erétil, vacinas e ansiolíticos. O parecer do deputado Reginaldo Lopes, PTMG, na prática, aplica a todos os medicamentos não isentos esse corte de 60% do IBS e do CBS, impostos que vão agregar e substituir os pagos atualmente. Também foi mantida a isenção total a produtos para a saúde menstrual, como absorventes. Produtos de higiene pessoal e limpeza terão alíquota reduzida de 40%, como papel higiênico e escova de dentes. A proposta de regulamentação da reforma tributária estabelece uma redução de 60% da alíquota geral dos novos tributos sobre consumo para medicamentos, vacinas e soros de uso veterinário. Na prática, esses itens pagarão somente 40% da alíquota da CBS e do IBS. Nesta quarta, em mudança introduzida pelo novo parecer de Lopes, os planos de saúde para pets também foram beneficiados com uma alíquota reduzida. Pela proposta, os tributos aplicados a esse serviço serão reduzidos em 30%, ou seja, será cobrada uma alíquota correspondente a 70% do valor padrão. A mudança é uma vitória da chamada ICOT, Bancada Animal ICOT, composta por deputados cuja principal bandeira é a defesa da causa animal, que conseguiu incluir no relatório o desconto para itens relacionados aos animais domésticos.
Veja também: relator diz que reforma alinha Brasil ao resto do mundo e aumentará a renda da população. TCU manda governo suspender licitação por suspeita de fraude. Contrato de quase 200 milhões de reais. Secom diz que tomará providências quando for notificada. Pai de menino morto em operação aponta racismo em absolvição de policiais. João Pedro levou tiro de fuzil pelas costas, dentro de casa. Juíza viu legítima defesa e inocentou réus. OTAN acusa China de abastecer Rússia em ataques contra a Ucrânia. Mega Sena acumula e pode pagar 15 milhões de reais. Veja: dezenas. Lewandowski prepara PEC sobre segurança para integrar polícias. Morte em clínica. Funcionário confessa tortura e acusa outras pessoas.